Seja muito bem-vindo, minha inscrita, seja muito bem-vindo, meu inscrito, e esse é o canal Trocando uma Ideia com Jackson Ferreira. Esse canal aqui eu criei com o intuito de conversar com os inscritos sobre assuntos aleatórios. Assunto tão aleatório que no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre 5 animes que eu escolhi para assistir o resto da minha vida. Eu tenho 36 anos de idade e sim, eu sou apaixonado por animes. E eu confesso para vocês que não foi nada fácil escolher entre as centenas e milhares de animes que eu já assisti na vida. Só que eu não quero comentar sozinho os meus top 5 animes. Eu quero que vocês usem um comentário aqui embaixo, o campo dos comentários aqui embaixo, para vocês colocarem também os de vocês. Jackson, eu gosto desse. Pra quê? Porque assim a gente consegue trocar mais informação, consegue compartilhar nossas ideias e junto a gente faz uma comunidade bacana, um indicando coisas para os outros. Bom, sem mais enrolação, vamos lá pro meu top 5 animes. Vem comigo! Bleach, pra começar essa lista eu já vou logo com os 2 pés no peito. Não tem como lembrar de anime pra quem gosta de anime e não passar pela mente Bleach. Bleach conta a história do Kurosaki Ichigo, que é um substituto Shinigami que ele transita entre o mundo dos humanos e o mundo paranormal, o mundo sobrenatural. Melhor dizendo, o céu, vamos dizer assim, ou o inferno, depende do ponto de vista. Cara, por que eu gosto de Bleach? Porque Bleach marcou a minha vida. Primeiro são os personagens. Todos os personagens ali são bem cativantes, principalmente os capitães da Soul Society. Quem assistiu sabe o que eu tô falando. Segundo, os vilões. Todos os vilões são foda, os espadas, todos os hollows, todos os demônios e afins que eles enfrentam. E a gente tem um vilão mais pica das galáxias de todos os animes, que é o Aizen. O Aizen, pra mim, se eu pudesse colocar num pódio ali, ele entra no top 3 fácil. O Aizen é super foda, tem um plot twist muito louco, se eu não me engano é na primeira ou na segunda temporada, eu não me lembro a temporada correta, onde a gente descobre que o Aizen é um extremo filho da... Tá ligado? O cara é embaçado, extremamente inteligente e poderoso. Cara, é muita história de superação, é muita briga legal, é muita luta bacana. E véi, Bleach marcou minha vida, por isso que tá nessa lista, não tem como não falar de Bleach. Segundo anime, Berserk. Quem assistiu Berserk acompanhou a saga do Guts e dos Falcões, que é um grupo de mercenários liderado ali pelo Griff, que é um cara extremamente sedutor, é um cara que tem espírito de liderança, e ele pega esse Guts, que era um mercenário, que era a parte ali, conhece numa das suas aventuras, e acaba enfrentando ele, onde o Guts acaba perdendo a primeira luta, e ele é convidado a fazer parte do bando. Aquele bando, ele acaba virando uma família, você entra numa história extremamente cativante, que você conhece a Casca, os outros personagens ali, principalmente Casca, Griff e Guts, que são os personagens ali que eu diria principal, e o plot ele vem na primeira temporada já, na primeira saga mesmo ali do Berserk, onde no final do último capítulo ali da primeira temporada, o Griff vende a sua alma, vamos dizer assim, né, ele vende a sua alma para fazer parte da Mão de Deus. A Mão de Deus é tipo de um exército ali liderado por algumas entidades demoníacas. Depois disso aí é só ladeira abaixo. O Guts, ele teve uma infância de merda, ele foi... eu não vou falar a palavra aqui porque é bem pesada, mas ele foi, eu acho que vocês já me entenderam, na infância dele, ele cresce revoltado, ele acaba criando uma família, criando laços ali, criando um amor pelo Griff e pelo bando dos Falcões, e o Griff vende a alma, e para ele fazer parte da Mão de Deus e ele virar um demônio, ele precisa sacrificar o bando, sacrificar os amigos. E quem assiste esse último capítulo da primeira temporada fica extremamente impactado, porque depois que o Griff é resgatado lá na torre, depois que acontecem algumas paradas, eu não quero dar muito spoiler para não atrapalhar a experiência, se você nunca assistiu, mas ali no final, ali, quando ele começa a sacrificar todo o bando, é um bagulho muito, muito louco. E isso eu tô dando falando de forma bem superficial, porque Berserk, ele é um anime adulto, ele é um anime com muita profundidade, ele tem muita identidade por conta dos personagens, e cara, é
indispensável para você que curte anime deixar de assistir se você não assistiu. Berserk, eu indico, assistam Berserk, que é muito. Terceiro anime dessa lista, sabe aquele anime que você não dá nada? Porque normalmente quando a gente é criança, a gente gosta de anime com superpoder. Luz pra todo lado, espada, sangue e por aí vai. Aí você vê um anime de luta, de boxe, tipo, cara, pra que eu vou assistir Hajime no Ippo? Pra que eu vou assistir Hajime no Ippo? Aí você começa a assistir e você simplesmente se apaixona pela saga do Ippo-kun, Takamura e sua turma. O anime é legal porque muita superação. Ele é um anime que traz uma veracidade ali pra nossa vida. A gente consegue olhar pro Ippo e pros amigos dele e se colocar naquela posição de treinar, de superar os limites, de perceber que o mundo, que a nossa vida não é só vitória, a gente vai ter as nossas derrotas. E cara, extremamente cativante. É muito engraçado quando ele tem a pegada cômica, ele é muito sério na hora das lutas, onde tem ali cada adversário pensando no porquê que ele tá lutando e o porquê que ele tem que vencer, porque todo personagem ali tem uma profundidade. Eu acho isso muito legal no Hajime no Ippo e eu indico muito. Não vai cair naquela ideia que eu tinha de que anime legal é só anime que tem sangue, violência, explosões, Kamehameha e Kamehameha. Eu já vou emendar no nosso quarto anime. Eu já falei aqui pra vocês de Bleach, já falei pra vocês de Berserk, acabei de falar de Hajime no Ippo, eu soltei um Kamehameha e a gente vai falar de Dragon Ball. Cara, Dragon Ball Z, ele marcou toda uma geração. Galera da década de 90, início dos anos 2000, quem é que nunca ouviu falar de Goku, Gohan, Frieza, Cell, Android 16, 17, 18, Babidi, Majin Buu e por aí vai? Quem nunca ajudou o Goku fazer Genkidama? Quem nunca levantou as mãos? Se você não fez isso, você não teve infância. E Dragon Ball, desde o Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, calma. Dragon Ball Z, pra mim, fase Frieza, Cell e Majin Buu é o arco perfeito. Junta essas três sagas, pra mim já dá o anime todo. Principalmente a saga do Cell. É a saga que eu mais gosto, onde a gente é apresentado pro Android 16, 17 e 18, e tem toda aquela história, toda aquela construção até chegar no personagem Cell. E por que é que eu gosto tanto do Dragon Ball Z na fase do Cell? Porque ali a gente pega toda a evolução do Gohan, desde ele virar Super Saiyajin 1 ali, no início, onde ele era mais fraco, até a superação dele como Super Saiyajin 2, e dá aquela luta super cabulosa contra o Cell. E cara, é extremamente marcante. Eu acho que toda criança, todo mundo que passou pela vida, como eu disse pra vocês, se não viu, o que eu acho quase impossível, já ouviu falar de Dragon Ball. E Dragon Ball, as aberturas, todas as músicas de abertura, música de encerração, cara, é extremamente cativante. É muito bom o Dragon Ball. Se por um acaso você não assistiu, Kamehameha, assista, porque você tá perdendo um baita anime. Tá gostando dessa lista? Tá gostando de trocar uma ideia? Galera, peço pra vocês se inscrever, né? Dá uma moral aí, ó. Clica aí, botãozinho de inscrever, dá uma força nesse canal que tá iniciando. Esse é o segundo vídeo do canal, então dá uma moral pra gente que eu vou trazer muito mais conteúdos aleatórios, trazendo coisas do dia a dia. Mas bom, como eu falei pra vocês que seriam 5 animes, o último anime que eu escolhi aqui, pra mim é um anime que marcou minha infância, literalmente a minha infância, porque o anime é bem antigo, que é Yu Yu Hakusho. Como eu falei lá no Bleach, lá no Shinigami, né, no Kurosaki Ichigo, né, que ele é um substituto Shinigami, aqui a gente tem um detetive paranormal que é o Yusuke Urameshi, que ele descobre que ele tem esse potencial para ser um detetive no primeiro capítulo, no primeiro episódio, onde ele morre, o corpo dele sai do corpo, né, a alma dele sai do corpo, e ele recebe através da Botan e do outros lá, essa proposta para ele ser um detetive do mundo espiritual. Cara, Yu Yu Hakusho, pra mim, Torneio das Trevas, Toguro, 110% de força, ele obrigando o Yusuke a superar os seus limites. Quem já viu o Torneio das Trevas viu que o Toguro só queria lutar. O Toguro é um cara porradeiro, o objetivo do Toguro era bater em todo mundo. E ele começa a ver que o Yusuke ele tá
ele começa a ver que o Yusuke tá se segurando. Então, pra que o Yusuke libere o seu poder máximo, o que ele começa a fazer? A matar os amigos do Yusuke. Olha como o anime é light, né, mano? Mas enfim, cara, é muito bacana. Assim como os outros animes que eu falei pra vocês, aqui também a gente tem personagens cativantes, personagens memoráveis, o Riei, Kuwabara, Botan, o Sr. Kaiô, o Sr. Kaiô é Dragon Ball, mas enfim, os personagens extremamente marcantes, todo o treinamento que os personagens têm ali para se superarem também, a gente tem os Torneios das Trevas, a gente começa a entender a motivação dos inimigos, e depois a gente vem o Sensui, que ele também tem a motivação dele, Sensui também era um detetive espiritual, e ele começa a descobrir que os seres humanos não são seres que precisam ser tão protegidos assim, porque se você assistiu o Yu Yu Hakusho, você sabe que tem um plot ali do Sensui, que ele vira do mal, porque ele descobre que os seres humanos, assim como os demônios, os seres humanos também são outros demônios, porque eles sacrificavam os demônios em prol da diversão. Quem assistiu sabe o que eu tô falando. Então Yu Yu Hakusho, ele se torna obrigatório, porque ele além de ser cult, ele é muito irado. Bom, galera, esses foram os meus 5 animes que eu trouxe pra vocês. Foi bem difícil fazer essa lista, porque eu sou vidrado em vários outros animes. Eu quero fazer aqui até umas menções honrosas. Menção honrosa ao mesmo criador de Yu Yu Hakusho. A gente tem Hunter x Hunter, que é muito legal. É o Gon, Killua, a família Zoldrick, a saga das quimeras, a trupe fantasma, é muito bacana Hunter x Hunter, indico muito vocês assistirem. A gente tem também, na pegada aí de superpoderes, a gente tem Cavaleiros do Zodíaco, galera da década de 90, quem não assistiu? Seiya, o Yoga, o Shiryu, o Shun, cara, Cavaleiros do Zodíaco, ele é muito marcante, mas ele não é um dos meus animes preferidos. Pokémon também, a primeira saga dos 150 Pokémons até o Mewtwo ali foi bem marcante, eu curti bastante a época do Pokémon, foi uma febre no Brasil e no mundo, e ele não deixa de ser um bom anime. Tudo bem que depois virou uma novelinha água com açúcar ali, meio sem graça, mas, cara, não dá pra desmerecer que Pokémon foi uma febre, assim como Digimon também, entre outros animes. Mas tá bom, aqui foram apenas os 5 animes que eu tenho que escolher pra eu assistir o resto da minha vida. Mas e você? Quais são os animes que vocês escolheriam pra assistir no resto da vida de vocês? Comenta aqui embaixo, galera. Comenta aí quais são os animes que vocês gostam. Bom, dito isso, eu peço mais uma vez pra vocês fortalecerem o canal Trocando uma Ideia. Clica no botão de inscrever-se que fica aqui embaixo, deixa o likezão pra ajudar. E é isso aí, galera. Fui!